Águas do rio, os rios da vida e os rios do paraíso. Se precisas interpretar sonhos e queres compreender melhor os sinais de Deus e tentar perceber o que é que Deus tanto te quer dizer através das suas mensagens espirituais, temos que meditar sobre a palavra de Deus, porque a palavra de Deus tem todo tipo de ciência, conhecimento e sabedoria. Porque Deus é o eu sou, Ele é tudo, Ele é a própria sabedoria. E quando nós meditamos sobre a palavra de Deus, nós acabamos por compreender muitos mistérios que é o Espírito Santo de Deus que nos revela. Vem comigo, vamos mergulhar na palavra de Deus por uns breves minutos e eu tenho a certeza que Deus vai te iluminar. E tu vais começar a ter uma percepção diferente da tua vida espiritual e daquilo que Deus te apresenta. Então vem comigo que vamos crescer juntos em sabedoria, inteligência e conhecimento na palavra de Deus. Fecha os teus olhos. Senhor meu Deus e meu Pai, obrigada por mais um momento, obrigada pela força, obrigada pelo ânimo e pela motivação que nos dás para viver e agradeço-te desde já todas as condições, ó Deus, que tu deste para nós vivermos. Abençoa, Deus, esta pessoa que está desse lado, que eu não sei se está fraca, se deseja interpretar os teus sinais, se não entende os sonhos que tem. Hoje eu sei, ó Deus, que tu vais fazer grandes revelações na tua palavra. Consagro este vídeo a ti e repreendo toda a distração, todo o mau espírito e tudo aquilo que me impede de deixar a tua palavra. Assim eu oro no nome de Jesus. Gênesis capítulo 1, versículo 6 diz assim: E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas e haja separação entre as águas. E fez Deus a expansão e fez a separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã e o dia segundo. E disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus no lugar e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca a terra e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. Então nós logo aqui percebemos que Deus chamou o ajuntamento das águas de mares. E quando nós sabemos que sem água não existiria planeta Terra, sem água não existiria vida, nós começamos a perceber que existe uma relação entre água e vida. E mais em diante, a palavra de Deus ainda nos mostra que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Porque nós vemos isso no versículo 2, que diz assim: E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Logo, no segundo versículo de Gênesis, a palavra de Deus afirma que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Irmão, ou irmã, não sei, tu que estás aí a ouvir, não te admires muito se eu me emocionar, porque eu já estou emocionada só de falar. Porquê? Porque a palavra de Deus diz que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E logo nós estamos a falar de quem? Do Espírito Santo. Porque Jesus, quando estava para fazer o seu sacrifício, ele deu um aviso aos cristãos e aos discípulos, que deixaria o Espírito Santo, o Espírito Consolador. Então, quando nós vemos que o Espírito Santo se move sobre a face das águas, significa que podemos relacionar a água, que ela limpa, que ela nos deixa puros, não é? E que nos dá a vida, porque dá a possibilidade de viver, que nos dá a condição para viver. Podemos comparar simbolicamente a água com a vida, que é o nosso Jesus Cristo, e podemos comparar o Espírito Santo de Deus. Então temos uma revelação neste versículo, que é a comparação do Espírito de Deus e da água. Então quando nós falamos de água, nós falamos de vida. Onde tem o Espírito Santo de Deus tem vida. Onde tem Jesus tem vida. Então sempre que nós estivermos a ouvir, pode não ser em todos os contextos, mas na maioria dos contextos, quando Deus fala connosco, ouvimos falar sobre água, vamos associar a água à vida, à pureza ou a alguma situação na nossa vida que está a acontecer que Deus nos quer revelar. Então esta é a primeira relação que nós podemos pensar e meditar na palavra de Deus. Só no primeiro capítulo nós conseguimos perceber que quando falamos da água, falamos também da pureza e falamos da nossa
vida. Então eu quero te puxar também para o conhecimento, porque este vídeo não está só nas revelações ou nas coisas espirituais que Deus nos dá entendimento e meditação, mas também para o conhecimento. E para isso, acompanha comigo nos seguintes versículos do capítulo 2. Então, a partir do versículo 10, diz assim: E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. Desde já, eu quero fazer uma ilustração. Nós vemos que saía um rio do Éden. E se tu reparares como é que eu comecei o vídeo? Eu comecei o vídeo com uma frase muito engraçada que é: águas do rio, os rios da vida, rios do paraíso. E nós sabemos que o Éden era o jardim onde Adão e Eva estavam. E do Éden saía um rio que iria regar todo o jardim. E esse rio se dividia em 4 braços. Então o que é que nos mostra a palavra de Deus? Que de Jesus saem, como tens aqui outras palavras, né? Que comprovam esses versículos, que de Jesus sai toda a vida, sai toda a esperança que nós precisamos para a nossa vida. Então, do paraíso, do jardim do Éden, nós já vemos que saem de lá os rios. O que é que eu te quero dizer? Que para todas as situações que tu precisares da ajuda de Deus na tua vida, tu tens que pensar que a vida, aquilo que vai te trazer para cima, aquilo que vai restaurar os teus sonhos, aquilo que Deus vai usar para falar contigo como símbolo, quando tu tiveres um sonho relacionado com águas e não conseguires perceber muito bem, o conselho-te a meditar neste sentido é que quando vêm os rios do Éden, que vêm regar todos os outros 4 rios, que vêm regar todo o resto do jardim, que forma 4 braços, que regam depois todo o resto da terra, segundo a palavra de Deus, é uma forma de Deus te dizer que Ele é a vida e através dele Ele consegue gerar muitas vidas e fazer com que a nossa vida se mantenha firme. Então tu vives por meio de Cristo, tu vives por meio do Espírito Santo, tu vives por meio de Deus. Então no jardim do Éden havia essa condição natural. E nós percebemos que qual é a condição de vida que Deus nos apresenta? Esta revelação é muito forte, porque nós vemos que sai 4 braços, os rios que se dividem em 4 braços, ou seja, vidas que se dividem em 4 braços. E como é que são essas vidas? Como é que são essas vidas que Deus lança ao mundo? Quais são as condições que Deus lançou para este mundo, para nós humanos? Será que Deus mandou mais condições? Não me parece. Ou seja, cada rio simboliza a vida que o Espírito Santo traz para nós. E se nós repararmos no estudo de cada um dos rios, nós só vamos ver que os rios têm coisas preciosas. Reparem comigo na leitura dos versículos. Diz assim, versículo 11. O nome do primeiro rio é Pison. Este é o que rodeia toda a terra de Ávila, onde há ouro. Neste rio nós vemos que havia ouro. O nome do primeiro rio é Pison, que é o que diz a Bíblia no versículo 11. No versículo 12 diz assim: e o ouro dessa terra é bom, ali há o... E o versículo 12: o ouro dessa terra é bom, ali há o bedélio e a pedra sardônica. Então não só havia o ouro, como havia a pedra sardônica, havia coisas valiosas. O rio Pison, que rodeia a terra, era um rio muito rico que ficava perto de Ávila. Ávila situa-se na península da Arábia, perto das terras de Sur, Egito e Assíria. Portanto, fazia parte da Ávila e estendia-se até a península de Sinai. Portanto, Sur situa-se em frente ao Egito. Por que é que eu pus esta localização? Para nós percebermos que as primeiras áreas onde Deus enviou a vida com todas as condições. Então Deus, quando enviou a vida com todas as condições, Ele enviou a vida para todos os lugares. Não sei se tu conheces, mas costuma haver uma expressão que é os 4 cantos da terra. Os 4 braços do rio. Isto é uma revelação de Deus. Os 4 braços do rio, os 4 cantos da terra. Então significa que para cada canto da terra, Deus enviou um rio. Para cada canto da terra, Deus enviou vida. E vida como? A vida que Jesus promete. Vida e vida com
abundância. Essa é a vida que Jesus nos traz, essa é a vida que Deus nos deu desde o início. Então esta revelação é muito forte. Se reparares no versículo 13, a palavra de Deus diz: e o nome do segundo rio é Gion. Este é o que rodeia toda a terra de Cush. E o nome do terceiro rio é Hiddekel. Este é o que vai para a banda do oriente da Assíria. E o quarto rio é o rio Eufrates. Então, segundo as minhas notas, porque nós também estamos a ter algum conhecimento e eu vou mesmo consultar as notas para não errar, nós vemos que no versículo 13 nós temos o rio Gion. O rio Gion rodeia a terra de Cush, né? Que é uma terra na zona da Península da Arábia, o povo que migrou e atravessou o Mar Vermelho para chegar à África. Então, quando houve aquela migração do povo, eles passaram o Mar Vermelho para chegar à África. E quando nós chegamos no versículo 14, nós temos o rio que é Hiddekel ou Hiddekel, não sei a melhor forma de pronunciar, mas sei que é a mesma coisa que dizer o rio Tigre. E este rio banha os lados do oriente da Assíria, né? E então, portanto, as nascentes deste rio ficam onde é a moderna Turquia. Que mais conhecimento nós podemos tirar daqui? No versículo 14 do capítulo 2 temos o rio Eufrates, que ocorre aqui através do Iraque, né? E da Ásia, e chega até à zona do leste. Então nós percebemos que Deus fez todas as condições que eram necessárias, colocou preciosidades, desde pedras preciosas, desde ouro, portanto, em algumas partes da terra, e Deus para todos os cantos da terra enviou as suas riquezas, a sua vida e a sua bênção. E logo nós estamos a ver que onde tem água está associado a vida. Só que Deus, como é que Ele acompanha estes rios? Estes rios são acompanhados de todas estas riquezas que têm estas terras. Agora, a palavra de Deus nos mostra no versículo 15 que diz: e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e guardar. Então, o que é que Deus quer fazer? Deus quer trabalhar a nossa vida, trabalhar o nosso coração, lavrar e nos guardar. Para que Deus possa proteger a tua vida, para que Deus possa guardar a tua vida, tu tens que deixar com que Deus trabalhe o teu coração, para que o teu coração seja terra fértil. E na Bíblia, pelo segundo o que eu aprendi também na igreja, com a ajuda de pastores e outras situações que eu também pude estar em contexto de aprendizagem, é que o nosso coração, quando falamos na Bíblia, coração é o nosso pensamento. Então Deus guarda os nossos pensamentos e, ou seja, cultiva os nossos pensamentos, a nossa mente com inteligência, e guarda a nossa mente para que nós saibamos que Ele é o Deus soberano, o Deus que dá a condição e o Deus que dá a vida. Então agora que tu já sabes do significado da água e das relações que temos aqui com a água e com os rios e com o Espírito Santo de Deus, tu podes meditar, orar e pedir a Deus que te dê interpretação dos sonhos e começas a compreender os sinais. Atenção que esta é a minha opinião de experiência com Deus, que cada um de nós vamos receber os sinais de Deus de uma forma e Deus é que nos dá o dom da interpretação, e é uma forma de nós estarmos em comunicação com Deus, e essa sabedoria vem com a maturidade espiritual e com o investimento da leitura da palavra de Deus e com o facto de nós buscarmos sempre aprender com outras pessoas. Mas eu gostaria de partilhar contigo alguns versículos muito importantes. E mais em diante, ainda em Gênesis, no capítulo 41, nós vemos o testemunho de José, que ele interpreta um sonho. Para nós queremos ser mais espirituais, compreender os sonhos, interpretar certos sinais que Deus nos manda, nós temos que avaliar certas profecias, certas parábolas, e temos que também analisar certos contextos bíblicos e históricos que nos vão ajudar a interpretar sonhos. E José interpretou o sonho de Faraó. E como é que era o sonho de Faraó? Diz assim no versículo 41: e aconteceu que ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou, e eis que estava em pé junto ao rio. Então temos uma pessoa que estava em pé junto ao rio. E nós sabemos que rio, água, está associada a quê?
à vida. Então nós conseguimos perceber que o rio representa a vida de Faraó. Nós conseguimos perceber que a vida de Faraó está a ser representada nesse rio. Fazendo ligação com Gênesis, no início, o Espírito Santo de Deus paira sobre a face das águas. Esse mesmo Espírito divide-se em 4 e manda os 4 rios para rodear a terra e todos eles com coisas preciosas. Então associamos o quê? Que Deus envia a vida e com coisas boas. Mas neste exemplo de Faraó, Faraó primeiro vê o rio, ou seja, vê se ele mesmo vê a sua vida. E o que? Não só a sua vida, como a vida do povo. E aqui o que é que aparece? No versículo 2. E eis que subiam do rio 7 vacas, formosas à vista, gordas de carne, e pastavam prado. Então o que é que era prosperidade antigamente? Ter muitos animais, frutas, legumes, não havia dinheiro e as pessoas riquíssimas tinham muitos gados e muitos filhos e prosperavam bastante. Então este sonho de Faraó, nós vemos que estes animais estavam junto ao rio. Então significa que, acompanhado à vida de Faraó e de quem ele governava na altura, que era o povo do Egito, juntamente também com os filhos de Israel que lá estavam naquela terra como imigrados ou imigrantes, pronto, estavam lá como estrangeiros, melhor dizendo, nós começamos a perceber que estava prosperidade na vida deles, que representam então as vacas gordas, as pastagens e então o prado. Mas no versículo 3 o que é que diz? E eis que subiam do rio, após elas outras 7 vacas feias à vista e magras de carne, e paravam junto às outras vacas na praia do rio. Então vemos que Deus está a revelar que nessa situação junto ao rio também tem uma situação que não é tão boa, que tem vacas magras, onde há escassez. Então, como é que José conseguiu interpretar este sonho a Faraó? Porque José era uma pessoa que se dedicava tanto a Deus, que compreendia tanto a palavra de Deus daquilo que era passado antigamente, que ele era um homem extremamente usado por Deus. Se tu queres ser uma mulher usada por Deus, tens de te aprofundar na palavra. Antigamente, Deus falava com as pessoas de forma diferente, porque o acesso à palavra era diferente. Mas hoje em dia, se tu reparares, pode ser mais difícil para ti conseguires compreender sinais de Deus, porque a palavra está escancarada. A palavra de Deus está no Instagram, no Facebook, tem muitos pregadores por tudo quanto é sítio a pregarem a palavra de Deus. E o problema é que se nós não passarmos a barreira espiritual de nós buscarmos a Deus, de termos nós o interesse por Deus, não conseguimos receber a revelação que Deus nos quer entregar. Então, se nós vencermos todos os dias o cansaço e tudo aquilo que nos faz ficar assim um pouco moles para ler a palavra de Deus e para estudar a palavra de Deus, se cada dia nós formos vencendo esse cansaço, essa moleza, nós vamos estar a dizer: Deus, eu te amo, eu te quero em primeiro lugar, mesmo que seja difícil ler a tua palavra, eu vou fazer um esforço, eu vou ler a tua palavra, eu vou insistir. E nesta busca, o que é que tu estás a dizer a Deus? Deus, eu quero me conectar, eu quero estar perto de ti. E Deus te dá a revelação, Deus te usa e Deus te abençoa. Então, antigamente as pessoas conectavam-se muito mais a Deus porque se calhar não havia tanta pregação, não havia tanta palavra, não havia tantas coisas. Mas nos dias de hoje é tudo completamente diferente. A palavra de Deus está escancarada. Logo, não é só dizer eu amo a Deus, eu quero servir a Deus, vou orar até eu conseguir interpretar sonhos. Não é assim que funciona, porque nós temos acesso à informação. Uma coisa é uma pessoa que está numa situação pendente, não tem Bíblia, não tem nada, não tem acesso à informação. Se essa pessoa clamar e pedir, ela será tocada por Deus e Deus dará tudo aquilo que tiver a dar a essa pessoa. Mas se a pessoa tem possibilidade de buscar a Deus, de conhecer a palavra, de estar na presença de Deus, de estar a aprender em ambientes proféticos, a receber a palavra, se ela tem essa oportunidade e não faz e não busca, não tem como ela conseguir ter essa intimidade com Deus como se tinha antigamente para receber, porque não tem interesse. Então é isso que nos mostra a palavra de Deus. Quanto mais ligados nós estivermos, quanto mais buscarmos da sabedoria, do conhecimento da palavra de Deus,
mais Deus nos vai dando instrução espiritual e também de inteligência pessoal, porque como nós vimos aqui em alguns apontamentos que eu fiz, que eu não sabia de cor, mas está aí apontado, dá para pesquisar na internet, hoje existe o Google, então nós podemos ver que de facto existe história, existe o contexto histórico e existe também o contexto bíblico e espiritual. E em João, relativamente às águas, relacionado com as águas, nós podemos ver no versículo 38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre, ou seja, do seu interior, como dizem algumas outras versões. Então, o que é que nós estamos aqui a falar? Quando nós já chegamos ao Evangelho, nós já chegamos à parte que Deus já deu o seu Filho unigênito, que já doou o seu Filho, para que nós pudéssemos ter acesso à salvação. Então, se já chegamos a esta parte do Evangelho, estamos a falar de quem? De Jesus. E iremos ter rios de água viva a fluir dentro de nós, ou seja, rios de água viva correrão no nosso interior, no nosso ventre. Então a palavra de Deus quer dizer o quê? Que se tu estiveres ligado a Jesus, completamente ligado a Jesus, essa água que traz várias vidas e que traz esses rios, porquê? Porque se tu reparares os rios do rio Éden, quando saiu aqueles 4 braços, deu frutos, não é? E frutos bons. Então são esses frutos que tu dás. Quando estás ligado a Jesus, sai vida de Jesus de ti. Sai vida. E onde tu passas, tu influencias, tu contagias, tu tocas as pessoas com fé, com esperança, com o ânimo de Cristo. Então a palavra de Deus nos mostra muito hoje sobre a água e sobre os rios em termos de revelações e também compreensão da palavra de Deus. Então até aqui Deus me orientou, até aqui eu meditei e até aqui eu passo esta palavra abençoada de Deus que te ajuda a interpretar os sinais de Deus e a compreender melhor a sua palavra. Então, para resumir, Deus, ele é a própria vida e o Espírito Santo de Deus usa símbolos, formas, Jesus usa parábolas para nos ensinar e para que nós possamos compreender a palavra. E tem certos mistérios que são desvendados através do estudo e da meditação e da oração da palavra, na palavra de Deus. Então, o que eu vos trago hoje está relacionado com os rios e com a água. E eu espero que tenha-te trazido mais clareza e que tenhas aprendido coisas novas e que o Espírito Santo de Deus tenha-te tocado e revelado grandes coisas agora mesmo. Deixa-me terminar este vídeo para que não fique muito mais longo. É sempre um gosto estar aqui e mal posso esperar para estar aqui outra vez na próxima terça-feira. Meu irmão, minha irmã, que Deus te abençoe de forma poderosa. Te amo em Cristo Jesus e até a próxima vez. Tchau!